O que é o coronavírus e o que se sabe até agora? Casos de pneumonia causados pelo novo coronavírus começaram em dezembro de 2019 na China. Os primeiros casos foram descritos em pessoas que moravam perto ou trabalhavam em um mercado de frutos do mar e de animais vivos na cidade de Wuhan, um município com 11 milhões de habitantes. No entanto, apesar das primeiras indicações de transmissão do vírus de animais para humanos, já existem evidências que a transmissão pode ser realizada de humanos para humanos. Atualmente, mais de 11 mil casos já foram confirmados na China, com mais de 250 mortos. A doença já se disseminou para mais de 25 países e no Brasil, 16 casos são considerados suspeitos. No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência global de saúde devido ao novo coronavírus. O número de casos reportados tem aumentado e causado muita preocupação e dúvidas. Diante disso, aqui vamos falar rapidamente sobre as principais informações disponíveis sobre essa virose. O coronavírus é um vírus envelopado, ou seja, é envolvido por uma estrutura chamada de envelope. Esses vírus são muito pequenos, medindo na escala de 50 a 200 nanômetros e possuem RNA como material genético. Eles possuem estruturas que lembram tacos em seu envelope e dão ao vírus uma aparência de coroa. Os coronavírus podem causar múltiplas infecções em muitos animais e nos seres humanos causam infecções principalmente no sistema respiratório. A maioria das pessoas infectadas apresenta sintomas leves a moderados semelhantes a um resfriado comum, com um bom prognóstico. No entanto, um pequeno número, porém significante de pacientes tem desenvolvido casos graves de pneumonia e vindo a óbito. As informações sobre as características clínicas e epidemiológicas sobre o novo coronavírus ainda são escassas. Tem sido sugerido um período de incubação, ou seja, do período em que a pessoa entra em contato e se infecta até desenvolver os sintomas, de aproximadamente 5 dias. No entanto, algumas pessoas podem ficar até 2 semanas sem manifestar sinais e sintomas. Muito precisa ser confirmado, mas acredita-se que a transmissão possa ocorrer principalmente por meio de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante à maneira que acontece na gripe e outros agressores do sistema respiratório. Contudo, se tem sugerido a possibilidade de transmissão mesmo sem existência dos sintomas. Os principais sinais e sintomas descritos são febre, tosse, dificuldades respiratórias, dores nos músculos, dores de cabeça, na garganta e no peito, corrimento nasal e diarreia. Nesse cenário, muitos dos infectados têm desenvolvido pneumonia e alguns desses vieram a óbito. Nos exames de laboratório, alguns pacientes têm mostrado uma redução no número de uma célula de defesa chamada de linfócito. A maioria relatada dos acometidos tem sido homens mais velhos com média de idade em torno de 60 anos. Apesar disso, o fato de muitas pessoas apresentarem sintomas leves e não procurarem ajuda médica ainda sustenta a necessidade de estudos mais amplos sobre o comportamento da doença. Muitos dos doentes já tinham reportado possuir outras doenças, dentre elas, doenças do sistema cardiovascular e diabetes, e alguns dos que apresentaram a forma mais grave da doença tinham outras infecções causadas por bactérias e fungos. Dessa forma, tem sido sugerido uma maior atenção quando os acometidos são idosos, obesos ou apresentam outras doenças, como aquelas que diminuem a ação do sistema imunológico devido à maior mortalidade nesse grupo de pessoas. Quando um caso é suspeito, tem sido sugerida a utilização de máscara cirúrgica e acomodação em quarto privativo. O profissional de saúde deve coletar amostras do sistema respiratório e encaminhar os casos graves para um hospital de referência para isolamento e tratamento desses casos. São considerados suspeitos os casos das seguintes situações: 1. Ter apresentado febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório como tosse e dificuldade de respirar, por exemplo. E histórico de viagem para a área com transmissão local, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas. Ou, na situação 2, ter apresentado febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, como tosse e dificuldade de respirar, por exemplo,
e histórico de contato próximo de caso suspeito para o novo coronavírus nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. Ou, na situação 3, ter apresentado febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, como tosse e dificuldade para respirar, por exemplo, e contato próximo de caso confirmado do novo coronavírus em laboratório nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. No início da doença, não existe diferença quanto aos sinais e sintomas de uma infecção pelo novo coronavírus em comparação a muitos outros vírus. Por isso, é importante ficar atento às áreas de transmissão local. Apenas pessoas que tenham viajado para a China têm forte suspeita de infecção pelo coronavírus. No entanto, como a infecção tem se espalhado para outros países, é bom ficar atento. Para reduzir o risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, especialmente as de grande infectividade, orienta-se que sejam adotadas medidas gerais de prevenção, como realizar frequente higienização das mãos com água e sabão. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool, principalmente antes de consumir alimentos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal e jogar no lixo depois da utilização. Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Além disso, lembrar de desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência e não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, e evitar contato próximo com as pessoas que apresentam sinais ou sintomas da doença. O diagnóstico do novo coronavírus é feito com a coleta de materiais vindos do sistema respiratório, com potenciais para a formação de aerossóis, que são pequenas partículas disseminadas pelo ar. É necessária a coleta de 2 amostras na suspeita do novo coronavírus. As 2 amostras serão encaminhadas com urgência para o Laboratório Central de Saúde Pública, conhecido como LACEN. Uma das amostras será enviada ao Centro Nacional de Influenza e a outra amostra será enviada para análise do material genético do possível vírus. Infelizmente, não existe vacina e nem tratamento específico para a doença causada pelo novo coronavírus. Assim, os portadores da infecção recebem suporte com base nos sinais e sintomas que apresentarem. Com o aumento do nível de alerta pela Organização Mundial de Saúde para alto em relação ao risco global do novo coronavírus, o Ministério da Saúde orienta que a partir do dia 28 de janeiro de 2020, viagens para a China devam ser realizadas em casos de extrema necessidade até que a situação seja controlada. O governo federal brasileiro tem adotado ações para o monitoramento e o aprimoramento da capacidade de atuação do país diante do episódio ocorrido na China. O Ministério da Saúde instalou o Centro de Operações de Emergência, que tem como objetivo preparar a rede pública de saúde para o atendimento de possíveis casos de coronavírus no Brasil. Estamos todos torcendo para que essa situação seja controlada o mais rápido possível. É isso aí, pessoal. Espero que as informações desse vídeo tenham ajudado. Se você gostou e deseja receber outras informações sobre saúde, se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo e muito obrigado.